Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. Nós sabemos que no estado ainda inferior em que a humanidade se encontra, basta que você brilhe para que você encontre inimigos em toda parte. Inimigos gratuitos, inimigos que surgem pelos sentimentos menos dignos, da inveja, do despeito, criaturas que ainda transitam na animalidade e quando percebem alguém galgando degraus maiores, ao invés de buscar se elevar também, atingir patamares mais elevados de vida e de espiritualidade, desejam derrubar aqueles que estão em cima. E há 2000 anos a situação era pior do que na atualidade. Então Jesus, quando ele começa a pregar o seu evangelho de amor, quando ele começa a transmitir para as pessoas as palavras de vida eterna, que muitas vezes iam de encontro ao que até então se vivia, se dizia, se pregava, quando ele começa a realizar os fenômenos de cura e busca os infelizes, buscando os sofredores, os marginalizados, isso atraiu a inveja dos religiosos da época, a inveja daqueles que não conseguem perceber a luz. E Jesus, sendo sol de nossas vidas, o sol de primeira grandeza, ao se estabelecer na terra, buscando edificar o reino de Deus no coração dos homens, ele teve como grandes consequências a perseguição dos pigmeus de espiritualidade, daqueles que ainda não compreendiam em realidade o sentido da existência e a grande epopeia que a humanidade vivia com a chegada do Messias. Jesus, com seus discípulos, se encontravam na cidade de Efraim. Eles estavam, naquele momento, em direção a Jerusalém, onde teria a festa dos tabernáculos. E para lá eles se direcionaram. Jesus sabia das intrigas que os sacerdotes estavam fazendo. Jesus sabia das intrigas dos poderosos, mas ele estava com o foco nas criaturas, em levar a mensagem de Deus para todas as pessoas. E quando eles se encontravam, já perto da fronteira entre a Galileia e a Samaria, já na região sul da Galileia, eles entram num vilarejo, numa pequena aldeia. E quando Jesus entra nessa aldeia, ele ouve vozes dizendo: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus, mestre, tem piedade de nós. E quando ele observa, a alguns metros à sua frente, 10 leprosos se encontravam ali. E a visão foi tão terrível que os seus discípulos, por pouco, não partiram em debandada, apavorados com a visão dolorosa. Porque naquela época, a doença de Hansen, a lepra, era a condenação de morte.
Naquela época, ter lepra era estar morto em vida. Aquele ou aquela mulher, aquele homem que adquiria lepra, eles estavam excluídos da sociedade. Eram mortos que caminhavam. Eles não podiam entrar nas cidades. Tinham que viver do lado de fora. Eles andavam com roupas escuras, muitas vezes rasgadas, cobrindo a face, deixando apenas a região dos olhos exposta, para esconder as deformidades. Muitos deles caminhavam com sinos, que eles iam batendo, porque quem ouvia já sabia que tinha leproso pela redondeza. E quando não tinham os sinos, eles eram forçados a gritar: eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. E a palavra saía carregada de dor, de angústia. O odor fétido afastava as pessoas. Mas bem perto daquela aldeia, eles encontraram Jesus. Senhor, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. E Jesus, olhando para eles, com seu olhar de piedade, de mansuetude, lhes pergunta: que queres que eu faça? Jesus sempre perguntava isso. Que queres que eu faça? E os leprosos disseram: que sejamos curados, se quiseres. E aí Jesus disse: quero. Uma só palavra. Quero. A vontade. Quero. A palavra magnetizada com o amor. Quero. O amor agindo. Uma palavra apenas. E depois ele disse: ide, mostrar-vos aos sacerdotes. Porque, como falamos anteriormente, os leprosos eram tidos como mortos para a sociedade. Então, se alguém se curasse, teria que se mostrar ao sacerdote. Ele iria fazer os preceitos, os rituais indicados pela lei, e o sacerdote lhe daria uma carta, como se tivesse o readmitindo na vida. Como se eles estivessem retornando à vida, para que pudessem ser acolhidos na sociedade. E eles foram caminhando para Jerusalém, mais rápido, para encontrar com os sacerdotes, e perceberam no caminho que as úlceras iam cicatrizando, que a epiderme ia ficando íntegra, e foram disparados. Mas um deles voltou, retornou, buscando Jesus. E quando ele viu Jesus, ele se jogou aos pés do Cristo. Ele louvou o Cristo. Ele agradeceu. E Jesus, olhando para ele, perguntou: mas não foram 10 os que foram curados? E um silêncio se fez. Jesus olha para os discípulos
E diz: vede quem retornou? Um samaritano. Mais uma vez um samaritano na história. Aqueles que eram desprezados, tidos como pessoas de má vida. O samaritano retornou. Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, a tua fé te curou. Vai e se apresente aos sacerdotes. Que lição nós podemos tirar desse fato, meus irmãos e minhas irmãs? Um sentimento que nós ainda estamos a desenvolver. Um sentimento que pode mudar tudo. Mudar o nosso foco de vida. A gratidão. É o sentimento da gratidão que faz com que a gente não se rebele, não se revolte por aquilo que não conquistamos, mas que sintamos-nos felizes por aquilo que temos, que conquistamos. A gratidão. A gratidão que abre perspectivas novas para a nossa vida. Que abre as portas de nossa alma para que possamos receber mais e mais. Normalmente nós pensamos em gratidão sendo aquele sentimento que desabrocha em nós quando nós recebemos alguma coisa que solicitamos. Lembra quando a gente estuda sobre a oração? Nós estudamos que na oração tem 3 movimentos: pedir, agradecer e louvar. O pedir, nós já somos craques. Ah, como nós sabemos pedir. Não é verdade? E Jesus nos convidou a isso. Pedi e obtereis. Mas ele também nos chamou ao buscai e achareis. O batei, eu abrir-se-vos-á. O tende a iniciativa. Então, nós sabemos pedir. O agradecer, às vezes, nós lembramos de agradecer. Mas o interessante é que a gratidão mais pura, a gratidão mais genuína, não é aquela que vem como resposta a algo que nós recebemos porque nós pedimos. A gratidão maior é aquela que nós temos por aquilo que nós não pedimos e que nos vem. Quando nós falamos em orar, pedir, agradecer e louvar, o agradecimento mais puro está dentro do louvar. Agradecer pela vida. Agradecer pelo pôr do sol, pela natureza. Agradecer pela capacidade de amar. Agradecer pela oportunidade de servir. Olhar o espaço, o universo e agradecer pelo Pai de bondade, que Jesus tanto pediu para buscarmos a sintonia com Ele. Eu estou no Pai, disse Jesus.
E como eu estou no Pai, eu quero que vocês estejam em mim. Porque estando em mim, estarão também no Pai. O sentimento de gratidão que nos faz caminhar como semeadores, sem nos preocupar em colher os frutos das sementes que jogamos. É como tem um ditado árabe que diz, ditado também palestino, quem planta tâmara não colhe tâmara. Porque se não houver nenhum mecanismo de intervenção humana de laboratório, a tamareira ela vai produzir os frutos 80, 100 anos depois de ter sido plantada. Então, de uma forma natural, a tâmara que eu como hoje, alguém que plantou não comeu daquela árvore. E se eu plantar uma tamareira hoje, com certeza não irei comer dessa tamareira. Mas outra pessoa irá utilizar dessas benesses. E o samaritano, ex-leproso, deixou os 9 lá, a caminho de Jerusalém, e retornou para encontrar com Jesus, que também estava a caminho de Jerusalém, para se prostrar aos seus pés e agradecer. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, focar um pouco nesse sentimento. Que possamos começar a buscar desenvolver em nós a gratidão para com o Pai, para com Jesus, para com os mentores, para com a vida, com as pessoas, com a natureza. Sermos gratos a tudo, como fazia Francisco de Assis. E via em toda a natureza irmãos e irmãs, em todos os reinos, irmãos e irmãs. Vamos buscar a gratidão, porque nós somos um milagre de Deus. A vida é um dom divino. E estar vivo é um verdadeiro milagre. Que possamos ser gratos ao Pai por isso. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco sempre.